Bem, gente, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre um perigo que eu tenho percebido nas pessoas que aderem à ideologia de direita. É muito interessante que aqueles que aderem à ideologia de direita, eles tomam isso como um conceito ideológico. Isso quer dizer o seguinte: para essas pessoas, a direita é sinônimo de cristão, correto, algo de honesto, de perfeito, de ideal. O sinônimo de esquerda é tudo que não presta, tudo que é impuro, é algo, vamos dizer, cheio de homicídio, de ditadura, etc. No entanto, nós precisamos pensar que toda ideologia, quando elas vão contra outra ideologia, sempre tem extremos, sempre é cheia de extremos. Nós não devemos nos basear em ideologias, porque as ideologias elas são falhas. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Nós não devemos pensar que por ser de direita, tudo que essa pessoa de direita faz seja correto, seja cristão, não seja impuro, não haja homicídios, não haja morte, não haja corrupção. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Mas nós devemos nos basear em princípios. Nós não devemos ter como em mente aquilo que é de direita ou esquerda. Por exemplo, eu me classifico como de direita ou me classifico como de esquerda. Eu devo me classificar dentro daquele âmbito que mais se enquadre com princípios e não por ideologia, porque toda ideologia vai ter problemas. Toda ideologia vai pender para um outro extremo. E é isso que nós vemos na história da filosofia, na história da literatura, na história do pensamento humano, que toda ideologia traz extremos. E é bem verdade que a esquerda ela tem muitos pensamentos e muitas práticas destrutivas. E é por isso que muitos aderiram à chamada direita, por ver que a esquerda tem entrado em caminhos que muitos, por princípios, sejam bíblicos, éticos ou qualquer que seja, não aceitam, não coadunam com o pensamento da esquerda atual. No entanto, nós precisamos pensar que a direita também tem os seus problemas. E eu quero colocar para vocês alguns, principalmente aqueles que aderem ao chamado filósofo Olavo de Carvalho. Ele é considerado o guru da direita. Inclusive, muitos o têm como um paradigma de direita. E ele tem orientado muitos alunos, muitos discípulos dele, para que façam conforme ele tem aconselhado e como pensamento de direita. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que nós precisamos entender que têm as mesmas características da esquerda. Por exemplo, Olavo de Carvalho, ele não aceita antagonismo. Isso também é um pensamento da esquerda. A esquerda, se você puder perceber alguns vídeos, eles não aceitam quem pensa contrário a eles. Eles agridem, eles chamam de fascista, mesmo sem ouvir a pessoa. Se você quer ouvir o nome de fascista,
Por exemplo, pense diferente daquela pessoa de esquerda. Mas será que a direita é diferente? Vejamos, Olavo de Carvalho, ele mesmo diz que não aceita, ele não aceita antagonismo. E ele está ensinando isso a outras pessoas. Vejam, ele tem um vídeo na internet, Olavo de Carvalho tem um vídeo na internet, onde, se você pode procurar aí no YouTube, ele diz o seguinte: não respeite comunista, destrua-os. O canal é de Gabriel Ferreira, e com esse título, não respeite comunista, destrua-os. E olha só o que Olavo de Carvalho, numa hangout, junto com seis pessoas, 6 alunos, seis discípulos dele, olha o que ele chega a falar para esses alunos. Ele diz o seguinte: ele diz, olha o que ele fala. Ele diz o seguinte: temos que partir para a desobediência civil, não reconhecer a autoridade, porque os discípulos dele estavam falando dos problemas do Supremo Tribunal Federal. Das decisões do Supremo Tribunal Federal, que, claro, que nós não concordamos, achamos que o Supremo Tribunal Federal tem sido, infelizmente, agido de uma forma terrível, né? E tem até como envergonhado o Brasil, esse é meu ponto de vista. Mas, no entanto, olha o que ele diz aqui: temos que partir para a desobediência civil, não reconhecer a autoridade dessas pessoas. Ele diz que tem que partir para a desobediência civil, olha só. Depois ele diz o seguinte, olha, não trata de destruir ideias. Quando você discutir com um esquerdista, não destrua ideias, mas pessoas, a carreira dessa pessoa. Não respeite essas pessoas. Você tem que destruir essas pessoas. E isso é muito importante. Isso é entre aspas que ele está falando. Ele fala ainda também, entre aspas, você deve revelar fatos que desmoralize essas pessoas, que cale a boca dessas pessoas. Não discuta ideias. Você tem que xingar essas pessoas, você tem que destruir essas pessoas. Você tem que destruir moralmente essas pessoas. Não é discussão de ideias, ele diz, mas pessoas, segundo ele. Ele também afirma o seguinte: é essencial falar palavrão, muito mais que debate político. Ele deixa claro que você tem que xingar essas pessoas, falar palavrão. Você tem que calar essas pessoas moralmente, xingando essas pessoas e destruindo o caráter dessas pessoas. Ele diz o seguinte, entre aspas, tem que ser na base da humilhação impiedosa. Então, em outras palavras, o que é isso? Isso é a mesma prática da esquerda, se não for pior. É destruir reputação. O que estava acontecendo com os blogs pagos pelo PT, pela esquerda, para destruir reputações, para não combater ideias, mas pessoas. É isso que a esquerda estava fazendo. Olavo de Carvalho ensina a mesma coisa. A mesma coisa. Uma coisa interessante é que algumas pessoas pensam que a direita, ela nunca teve problema, nunca teve defeito. Mas, gente, nós temos que pensar que também houve ditadura da direita. Se você olhar o Chile, o Pinochet, foi ditadura. Alguém diz, não tem, no Chile não tinha característica nem de direita nem de esquerda, mas o Pinochet estava contra exatamente alguns que estavam querendo implantar o comunismo. Para quem é inteligente não precisa pensar que isso é uma contradição, demonstrando claramente que era de direita. O Pinochet matou muitas pessoas. E nós vamos, só porque temos ideia de direita, achar que isso está correto?
Tem ditadura também de direita. E o que falar do nazismo? O nazismo era de direita. Não adianta dizer que era de esquerda, o nazismo era de direita. E para isso, eu quero aconselhar um site para vocês verem isso de uma forma bem documentada, que é o site do Júlio Severo, no tema que ele diz assim: inimigos dentro da igreja, pessoas influenciadas pelo ocultismo, estão instigando antimarxismo estridente entre evangélicos. E, inclusive, ele fala sobre Olavo de Carvalho, e ele diz aqui, ó, ele cita vários teóricos, como Lutzer, que ele diz muitos padres e pastores foram enganados. O padre Falcão, um padre paroquial católico, disse: devo confessar que fiquei contente de ver os nazistas chegarem ao poder, pois naquela época senti que Hitler, como católico, era um homem temente a Deus que poderia combater o comunismo em prol da Igreja Católica. O antissemitismo dos nazistas, assim como o antimarxismo deles, apelavam para a Igreja Católica. Olha só o que ele diz aqui mais. A maioria das vítimas de Hitler eram judeus que eram predominantes marxistas. Dizer que o nazismo era de direita, isso não está correto, isso não tem base histórica. E qualquer historiador, qualquer estudioso na área vai dizer que o nazismo era de direita. O problema é que nós temos na mente que direita é sinônimo de correto, de bíblico, de aceitável. E não é isso. Não é isso. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Porque se a direita, se aqueles que aderem à direita estiverem seguindo o curso de Olavo de Carvalho e muitos outros que seguem Olavo de Carvalho, nós podemos chegar a um problema muito sério, porque ele diz que você tem que não respeitar pessoas, mas você tem que jamais debater ideias, mas você tem que combater pessoas. Você não deve respeitar pessoas. Agora eu imagino uma pessoa que ouve Olavo de Carvalho e vai debater com um homossexual, ou qualquer que seja, vai debater com um negro, um afrodescendente, ou então uma pessoa qualquer. O que vai acontecer? Ele vai debater ideias? Não. Ele vai, então, humilhar a pessoa, ele vai colocar a pessoa lá embaixo, né, porque ele aprendeu que não se deve combater ideias, mas pessoas. Isso é muito perigoso. E nós temos que entender que, apesar de nós não concordarmos com práticas de alguns grupos na sociedade, mas nós temos que respeitá-los. Isso é de toda a democracia, de algo que é humano e que que é profundamente cristão. Então, não respeitar a pessoa, isso não é um procedimento correto, está sendo ensinado na direita por Olavo de Carvalho. Vejam bem, a direita critica a esquerda pela degradação moral nas artes. Eles afirmam que realmente concordo, né? As artes, elas estão sendo passadas com total impureza, né? O Queen Museu, por exemplo, uma arte totalmente homossexual e pornográfica, uma arte onde leva criança a tocar em uma pessoa, em um homem nu. Esse tipo de arte, com razão, está sendo criticada pela direita. Mas prestem atenção. Os xingamentos de Olavo de Carvalho, que ele ensina a pessoas xingarem, ensina a pessoas a falarem no ânus, ele manda as pessoas tomarem lá naquele lugar no ânus, ele xinga a mãe das pessoas, ele chama as pessoas de filho de uma prostituta. E eu pergunto, isso não é degradação moral, não? Isso não é degradação moral? Vejam, se alguém pensar que isso também não é degradação moral, é um idiota. Um idiota, né?
Então, a mesma coisa que a esquerda faz, Olavo de Carvalho está ensinando aos seus discípulos, e a direita está fazendo também. Alguns colocam como comentário, dizendo que Olavo de Carvalho vai contra o politicamente correto. Porque o politicamente correto é não xingar. E ele faz exatamente isso para ir contra o politicamente correto. Ora, se o politicamente correto é não xingar, então é claro que a direita está indo para um perigo, porque ele está se baseando em aquilo que é politicamente correto ou não, e não em princípios. A mesma coisa a esquerda afirma, que estão se baseando naquilo que eles entendem como politicamente correto. Levar pessoas nuas para um teatro, ou levar uma criança a tocar em um homem nu, que eles acham que é arte, para eles é arte. Uma arte onde tem pessoas nuas, onde tem órgãos sexuais expostos, levando crianças, eles acham que isso é natural. A mesma coisa que a esquerda faz, a direita também está fazendo com o Olavo de Carvalho. Ele ensina a xingar, ele xinga de uma forma totalmente degradante, uma boca totalmente suja. Ou seja, aquilo que as pessoas veem no Queen Museu, ele fala. Isso também é pornografia. Pornografia é a palavra de duas palavras gregas, pornos, que quer dizer impureza, e grafos, que quer dizer escrita, mas o sentido inclui não somente o ver, mas também o ouvir. Quer dizer que você vai ouvir no rádio uma novela, uma novela, uma novela, vamos dizer, pornográfica, uma novela que fala de relações sexuais, não é pornografia? É claro que sim, claro que sim. Então, nós temos que entender também que na esquerda eles preterem os judeus em favor do islamismo. Vejam o que acontece com Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho afirma claramente que você deve combater também os evangélicos, que eles fizeram mais mal ao Brasil do que a esquerda. Tem dados, tem escritos dele disso. Embora que ele falou, quando ele viu que Marco Feliciano tinha ido entrevistá-lo, ele colocou um Twitterzinho no Instagram, dizendo que o que seria dos evangélicos. Vejam a simulação desse homem, Olavo de Carvalho. Então, vejam bem, o próprio Olavo de Carvalho também, ele faz exatamente o que os ditadores de esquerda fazem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nicolás Maduro, quando teve o apagão na Venezuela, o que foi que ele fez? Ele colocou a culpa nos Estados Unidos. Ele colocou a culpa nos Estados Unidos. Olha, isso aí foram os Estados Unidos, foram os americanos que fizeram isso. Quiseram sabotar o nosso país, ou seja, ele tinha que colocar a culpa nos Estados Unidos para ter uma desculpa do apagão que estava acontecendo na Venezuela. Vejam que o Olavo de Carvalho faz a mesma coisa. Júlio Severo, quando coloca, escreve no site acerca das declarações dele contra evangélicos e do misticismo, envolvimento místico de Olavo de Carvalho, e também quando Dimes faz sobre o Aston Visa dele, que é muito suspeito, né? Como é suspeito esse título, você pode procurar na internet a notícia da BBC e no próprio site, no Catraca Livre, apesar de ser um site de esquerda, mas nós temos que analisar os dados que ele coloca ali, e você vai ver que o que o Olavo de Carvalho coloca? Ele diz que tanto Júlio Severo como o Dimes eles estão sendo
vamos dizer assim, pagos pela Rússia, pela Rússia. É, os russos estão fazendo isso com ele, então a culpa disso aí é a Rússia, que está organizando, chamando Júlio Severo e Dimastém, né, para criticá-lo, para exatamente dizer, falar e escrever sobre ele. Ou seja, a mesma coisa que os ditadores de esquerda fazem. Então, gente, o que eu quero dizer é que vocês tenham mais cuidado. Nós não devemos basear com direita e esquerda, mas em princípios. E muito cuidado com Olavo de Carvalho. Essa é a palavra que eu dou para vocês.